salva, filhos. Graças a Deus, né, meu filho? Nós chegamos de novo para mais um encontro, para mais uma oportunidade de reencontrar o passado, de reencontrar a gelancha do X. Né, meu filho? Vocês aqui, ó, tudo vocês foram pretos e passaram por momentos de escravidão. Todos vocês. E hoje é um dia especial, porque muitos de vocês, em alguma dessas vidas, filhos, não conseguiram perdoar os seus senhores, aqueles que machucaram vocês, aqueles que levaram vocês para o tronco. Segura meu cajado, filho. Vocês não foram só preto escravo. Vocês foram também os senhores. Então hoje aqui tem aqueles que foram escravizados e aqueles que escravizaram. Olha como Jesus trabalha. Colocou todo mundo junto, compartilhando, e muitas vezes aquele que você encontra e tem a oportunidade de desabafar e falar um pouco do seu momento, é aquele que escravizou você ou vice-versa. E vocês vão se entendendo através do amor. Claro, tem aquelas situações que você olha para a cara da pessoa, eu não vou com a cara. Eu não gostei. Não sei porquê, né? Faz parte. Porque está o registro, né? Fica o registro, né, meus filhos? E não só isso, não só coisa da terra, né? Coisa do céu também, coisa do espaço também. Das épocas que vocês brigavam lá por cima. Porque se tem uma coisa que vocês são bons, é de tiro. De apertar um botão, tchum. Vocês são muito bons nisso. Outra coisa, filhos, é que nessa unificação, todos vocês estão encontrando uma cura muito bonita. Vocês estão aí nascendo, literalmente, filha. Vocês estão aí nascendo. Vocês estão se reencontrando. E como muitos de vocês costumam achar também, à medida que vocês vão se achando mais, à medida que vocês vão evoluindo mais, no despertar de vocês, não é vocês verem espíritos, não é vocês verem as luzes do céu, não é vocês ficarem mais amorosos, mais pacíficos ou pacificadores. Na maioria, filhos, das vezes, o despertar de vocês e o que indica que vocês estão chegando lá é o autoestresse, é a raiva, é a impaciência com o mundo, é o aborrecimento com coisa que vocês já sentem que está muito ultrapassado.
é o pavio culto. É isso. Isso é parte do processo de elevação de vocês. E vocês precisam acolher isso, meus filhos. Com muita leveza, com muito amor. O despertar de vocês precisa ser acolhido. E hoje aqui, vocês estão tendo a oportunidade desse acolhimento. Quando um olha para o outro, quando um também interage com o outro, e quando este passado bate a porta, para as curas definitivas. Vamos fazer, meus filhos e filhas, vamos fazer uma corrente. Cada um pega na mão do poste, que estiver perto, mais fácil. Vamos fazer uma aliança. Isso. Vamos montar essa mandala. Para que tudo esse espírito velho aqui presente também. Além de Pai João, eu, aqui neste corpo, tudo esses outros nego velho e nega velha aqui, ó. Possa, neste momento, preencher vocês e nessa corrente, filhos. Graças a Deus. E repitam depois do velho. Eu permito que todo o meu passado seja integrado num campo de amorosidade. Eu reconheço os meus limites, as minhas fraquezas, os meus eu não consigo, com muito amor, e isso me torna mais leve, mais seguro e segura no meu caminho. Eu estou pronta e pronto para dar meu próximo passo, sem me julgar, somente me acolher. Que seja feita as melhores transformações na minha jornada. Recebam a bênção do Espírito Velho de todos nós. Salva a força do povo de Aluanda. Salve, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A energia do São João, da festa de São João, é a energia da criança também. Está muito ligado à criança. E quando o pai pediu que eu fizesse essa festa, ele disse que muitos herês estariam presentes também, para auxiliar no resgate também dessa criança interior de todo mundo, né? Desse festivo de todo mundo. E também porque uma festa como essa, que tem comida à vontade, tem presentes, tem brindes, que tem música, que tem divertimento, podem estar ali os dois maiores inimigos galácticos juntos, eles vão dividir um pedaço de bolo. Porque
A comida, o alimento, o festejo, tudo isso acalma e ameniza o coração de qualquer um dos guerreiros mais complicados. E não quer saber, só quer um quentão e um pedaço de bolo. Ah, coisa do passado, me dá uma pamonha aí. Isso é que é bacana, né? Isso é que é legal. Então, traz muito disso também. E assim, como eu tenho falado, né? Vai ficar cada vez mais afunilado, tá? Vocês prestem atenção no que eu tenho falado em aula há muito tempo, pelo menos nas últimas semanas. Vai ficar mais afunilado. Ambientes sensacionalistas, ambientes que querem roubar a energia ali, como eu falei na aula ontem, ambientes mais sérios, mais intimistas, são esses que vão assumir um novo compromisso na nova era. São esses que vão assumir uma nova responsabilidade na nova era. Então, bora! Tem umas semanas, tem uns dias aí que eu tava no banho, né, e eu recebi a informação que tinha descido do sol. Agora é um take para aqueles zombeteiros, né, que às vezes pegam algumas falas nossas assim, né, e ó, diz que você veio do sol, ó, né. Aí eu recebi a informação que um determinado grupo de seres solares tinham descido, né, para a Terra, especialmente vieram primeiro aqui para a Prata, para onde eu tô. Eles não me falaram, os mentores não me falaram se é por conta da egrégora estar aqui, de eu estar aqui, mas que eles chegaram primeiro aqui e começaram a abrir alguns portais de encaminhamento, tanto de forças e entidades não positivas que habitam essa região, levando essas almas não positivas para um outro plano, para regeneração, bem como entrando entidades de luz aqui, portais para que essas entidades possam entrar aqui também. E que posteriormente, né, eles sairiam também pelo Brasil. E só depois eu fiquei sabendo que também era um trabalho coordenado por Akhenaton, o grande Deus Sol. Então, se tem a ver com o nosso processo o nosso papel na transição, sim. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui no Brasil. Vai ter muita gente, que eu tenho falado isso nos cursos que eu estou viajando, né, que vai descer do hemisfério norte para cá. Então as nossas terras todas aqui, né, vão ser muito ocupadas de gente que vai vir das Américas, da Europa especialmente, que vai sofrer um pouco com esses rearranjos planetários, né, da América do Norte ali, Canadá, Estados Unidos, esse pessoal todo, muita gente vai vir para cá. Muita gente da Ásia, que vai passar por uns processos mais delicados também ali, vão migrar para cá, tá? Quando tiverem chance, né? Porque a Ásia também é um local que vai ser muito afetado nesse processo de transição, tá? Se eu pudesse dizer assim, de todos os nossos continentes, o que vai ser menos afetado de todo esse movimento planetário que a gente vai ter, inevitável e necessário para a transição, é a América do Sul e a África. Tudo o resto vai passar por um processo um pouco delicado ali mesmo, né? E a gente vai recepcionar tudo isso. O Brasil, porque é a missão nossa dos espíritos que estão aqui. Espartanos, romanos antigos, palestinos antigos, está tudo aqui. A massa das gerações milenares está tudo aqui reencarnando no Brasil, né? Muitos e muitos e muitos missionários, e muitos e muitos guerreiros, e muitos e muitos problemáticos dessas épocas, está tudo aqui. E é a forma também da gente contribuir com a Terra, que a gente já prejudicou muito esse planeta. Então é a forma da gente ajudar acolhendo esse pessoal todo que vai descer para cá. E a África, porque a África vai ser digamos, um novo grande centro espiritual do planeta, de desenvolvimento espiritual, de trabalhos com forças estelares. A África vai ser um grande centro de novo, né? A África sempre foi um grande centro energético, mas se desviou ali por um bom tempo. As forças da luz recolheram os projetores da África, né? As energias começaram a ser trabalhadas ali de uma forma desequilibrada, mas nessa nova fase os projetores vão ser recolocados lá de novo. Então a gente tem a América do Sul e a África que vão trabalhar bem junto ali
nessa nova fase que a gente está. E muitos de nós aqui vai voltar a reencarnar na América do Sul, no Brasil em especial, e na África. O que está previsto também para a minha próxima vida é lá na África. Tá? Encarnação lá na África. Vocês viram recentemente a água entrando no Japão, terremoto na Venezuela, etc. A gente vai ter algumas coisinhas mais ou menos assim aqui também. A gente precisa... Eu já venho falando sobre isso já há bastante tempo. Né? A gente precisa sustentar a energia, se preparar, não é com medo, não, é honrar a terra. A gente precisa, né, honrar a Gaia ali fazendo o trabalho dela, e a gente como essas âncoras desse povo aqui em cima, né, como suporte nessa fase que a gente está. Então, o fato também de vocês terem vindo hoje aqui, né, sustentando essa energia, o respeito que vocês têm por esse trabalho, por essa egrégora, de um modo geral, por mim, e saberem que eu não estou aqui para brincadeira, e que eu não me vejo superior a ninguém. O meu papel aqui é mostrar, o cara, você é igual a mim, vamos lá, né? Foi para isso que eu vim, né? Para lembrar você quem você é. Ô, filho, acorda, toma jeito, bora, pelo amor de Jesus, não tem mais tempo não, filha, bora. Quem puder estar no nosso encontro anual, né, em São Paulo, para ajudar a gente a sustentar essa força, eu poderia dizer que é um princípio bem palpável de preparação para essa fase, né, mais humana que a gente vai entrar. Tá? Então, obrigada por me permitirem, de certa forma, sacolejar vocês um pouco.